Oi, viajantes da vida! Chegamos a mais um curta e uma inscrita no canal reclamou que os curtas não estão tão curtos. Eu peço desculpa a vocês, gente. A minha dificuldade nunca foi falar. Sempre foi parar de falar. Se os curtas estiverem muito longos, deixa um recadinho aí embaixo, me avisa, para a gente tentar encurtar. Mas é que como nós temos feito os curtas com base na doutrina espírita, é sempre bom dar aquela desenvolvida. Mas fica ao critério de vocês. Gostaria muito de ouvir vocês sobre isso antes da gente tratar do tema de hoje. E, pensando no tema de hoje, no curta de hoje, a gente perguntou assim, você acha que todas as coisas que acontecem na sua vida, um copo se quebra, uma telha cai, a televisão pifa, a geladeira queima, foi ação dos espíritos? Será que os espíritos estão provocando essas coisas, esses dissabores, grandes ou pequenos na nossa vida? E não é que Allan Kardec se preocupou também com isso, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, quando ele está tratando da ação dos espíritos sobre o mundo material? E aí é interessante, porque no capítulo 9, a gente começa a ver o codificador preocupado com essa ideia, porque muita gente gosta, né? Gosta de empurrar para os espíritos tudo de ruim que acontece na vida. Ah, e o carro pifou, parou por falta de gasolina. Foram os espíritos que acabaram com a gasolina. Não foi ele que esqueceu de passar no posto e abastecer, não, né? A gente fica imaginando assim. E aí, o codificador, para tentar tirar da gente esse argumento, aqui no Livro dos Espíritos, que vai acompanhar a gente esse curta inteiro, ele chama a atenção. Lá na questão 526, ele vai perguntar para os amigos espirituais assim, olha só. Já que os espíritos têm ação sobre a matéria, poderão provocar certos efeitos a fim de que se realize um acontecimento? Por exemplo, um homem deve morrer. Sobe uma escada, a escada se quebra e ele morre. Foram os espíritos que quebraram a escada para que o destino daquele homem se cumprisse? Antes da gente ver a resposta dos espíritos, deixa aqui a questão com um pedacinho da resposta ali, vamos pensar o seguinte, esquece que é um desencarnado. Se fosse uma pessoa encarnada, o que você acharia de alguém subir na escada e um homem lá de baixo, ou uma mulher lá de baixo, derrubarem ou quebrarem a escada? A gente ia pensar assim, nossa, é um assassino, é uma assassina. Pois é. Vocês acham que os espíritos desencarnados se prestariam a ser assassinos, assassinas? Porque é o que está acontecendo nessa história. Se um espírito fosse lá e quebrasse a escada, ele não estaria matando a pessoa? Ele não estaria sendo causa da desencarnação de alguém? Então, olha a resposta, porque ela é muito boa e ela tira da gente a desculpa de botar a culpa nos espíritos e também traz para a gente a responsabilidade de cuidar melhor da nossa vida e dos nossos negócios. Olha que interessante. É bem verdade que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para cumprirem as leis da natureza e não para derrogá-las, fazendo surgir no momento certo um acontecimento inesperado e contrário àquelas leis. Essa é a questão. Contrária às leis divinas. Ah, mas a escada quebrar não era contra a lei divina. Não, a escada quebrar não era contrária à lei divina. A escada quebrar porque a pessoa estava ali em cima dela é que é contrária à lei divina. A escada poderia se quebrar de qualquer jeito. Essa é a questão. E aí a gente começa a perceber o quanto que os espíritos querem realmente dizer assim, olha, a responsabilidade é de vocês. As coisas funcionam muito mais naturalmente. É verdade, os espíritos têm ação sobre a matéria, porque muita gente, pensa bem, morando aqui no Rio de Janeiro, o que a gente mais tem é notícia das chamadas balas perdidas, né? A criatura não tinha nada a ver com a confusão, estava em outro lugar, de repente é atingida por um projétil. Será que foram os espíritos que fizeram a bala ir para lá? Essa é a questão que se levanta. Ou então aquele fatalismo, é porque tinha que ser. Nunca deveria existir confrontos em cidades, em áreas urbanas, nunca deveria existir confrontos, para ser mais exato. Mas eles estão aí. E quando alguém é atingido, não é por acaso. Embora, naquele momento, naquela circunstância, a pessoa não tenha envolvimento nenhum. Mas no seu projeto reencarnatório pode acontecer da necessidade de uma experiência assim. Mas a gente vai chegar lá. Vamos aqui com os espíritos que eles vão desenvolver essa resposta ali à pergunta de Kardec do homem que caiu da escada. E é muito interessante porque eles acabam completamente com esse argumento de que o espírito vai lá e quebra, que o espírito virou um assassino. Os espíritos não viram assassinos para cumprir a lei divina. Ah, mas estava no programa daquele homem desencarnar na queda. É verdade. Mas olha só como é que os espíritos dizem. No exemplo que citaste, a escada se quebrou porque estava podre, ou por não ser bastante forte para suportar o peso de um homem. Se estivesse no destino daquele homem
Perecer de tal maneira, os espíritos lhe inspirariam a ideia de subir a escada em questão, que teria que quebrar com seu peso. E sua morte se daria por um efeito natural, sem a necessidade de um milagre para isso. E aí a questão, mas o espírito inspirar, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Uma coisa é eu falar para você assim, olha, você é diabético, mas não tem problema não, come aqui esse brigadeiro. Se você é uma pessoa inteligente, vai dizer assim, não, não quero o brigadeiro porque vai me fazer mal. Se não é, vai atacar o brigadeiro e vai comer tudo. Então a escolha de ter o problema, a escolha de desencarnar foi sua, não foi minha. Eu só fiz o papel de oferecer. Eu fiz um papel de obsessor. Ali também o espírito fez um papel de influenciador. Não necessariamente de obsessor, porque às vezes pode ser uma necessidade mesmo daquela criatura e ser inspirado em função até de espíritos amigos para abreviarem problemas que a pessoa poderia se afundar ainda mais em desequilíbrios. E aí eles encerram a encarnação antes para que esses desequilíbrios não aconteçam. A gente vai chegar nisso em algum momento, num outro curta. Nesse agora ele tem que ser curta mesmo. E aí, olha só que interessante, não é? A escada se quebrou porque estava podre ou por não aguentar o peso de um homem e o espírito sugeriu. Então é muito diferente você receber uma influência espiritual, o seu pensamento se comunicar com o pensamento de um espírito para fazer uma coisa ou não, porque sempre vai recair sobre mim, sobre ela, sobre ele, sobre você que está me vendo aí, a responsabilidade de aceitar ou não a sugestão dos espíritos. É diferente o espírito chegar lá e quebrar a escada, não é? Então a gente tem que estar bastante atento para não ficar botando a culpa nos espíritos. A chave do carro sumiu. É a gente que é relaxado, não colocou no claviculário, não colocou no lugar onde ela devia estar sempre. A chave de casa sumiu. Não foram os espíritos que esconderam, gente. Fomos nós que deixamos a atenção e agimos sem atenção naquilo que nós fazemos. E aí Kardec, vendo essa colocação, pensando assim, não, mas a escada é um negócio material, é um trem físico, o espírito é imaterial, será que eles podem fazer de outra forma? Será que outras coisas podem acontecer? E aí ele traz na 527 uma questão interessante, olha só. Tomemos outro exemplo em que o estado natural da matéria não entra em questão. Um homem deve morrer fulminado por um raio. Refugia-se debaixo de uma árvore, o raio estoura e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio dirigindo sobre ele aqui duas questões, né, gente? Os espíritos provocarem o raio e depois jogarem o raio na cabeça do homem lá debaixo da árvore. Será que isso pode acontecer? É lógico que essa pergunta do Kardec ali lembra muito aquela figura do Zeus mitológico dos gregos, que ficava lá no Olimpo jogando raios na cabeça das pessoas que ele era contra ou que o aborreciam. E aí os espíritos vão tratar da mesma forma, até porque na época de Kardec a gente imaginava que a energia era uma coisa, a matéria era outra, e hoje a nossa física já nos mostra que matéria se converte em energia, energia se converte em matéria, então está tudo ali no mundo físico sendo atuado pelas leis físicas. E o espírito então responde para Allan Kardec sobre essa questão do raio. É a mesma coisa. O raio explodiu sobre aquela árvore naquele momento porque estava nas leis da natureza que assim acontecesse. Não foi encaminhado à árvore porque o homem se achasse debaixo dela. O homem é que foi inspirado para se refugiar debaixo de uma árvore sobre a qual deveria cair o raio. A árvore não deixaria de ser atingida, estivesse ou não o homem debaixo dela. E é interessante que nessa resposta dos espíritos, a gente vai desmontar duas coisas. A primeira é aquela história de que a gente se acha muito importante, né? As coisas acontecem por minha causa. As coisas acontecem para me atingir. Por que Deus está fazendo isso comigo, não é? Como se fosse para atingir a gente. Então, ali a gente começa a perceber, o raio cairia independente do homem estar debaixo da árvore, né? O terremoto aconteceria independente das pessoas estarem ali. O vulcão entraria em erupção independente. A chuva cairia independente de ter uma casa num barranco que ia desmoronar. A chuva não caiu para desmoronar a casa do barranco, a casa que foi construída num lugar instável. Então a gente tem que estar muito atento que os fenômenos da natureza, a ação dos espíritos sobre a matéria para cumprir as leis da natureza, não nos visam. Não são nossa importância. E aí a gente começa a perceber também que na época de Kardec se conhecia pouco de ciência, né? Porque se abrigar debaixo de uma árvore para fugir da tempestade é pedir para ser atingido por um raio. Hoje a física nos mostra que a gente tem que ficar o mais distante de pontos altos possível, porque o raio vai ser direcionado sempre por uma lei física natural para os pontos mais altos.
para um galho de uma árvore muito alta, para uma antena muito alta. Então a gente tem que tentar ficar o mais rasteirinho no chão possível e longe da água que poderia conduzir essa energia elétrica para chegar até a gente. Mas é outra questão. A questão mais importante é: os espíritos não fazem acontecer os fenômenos da natureza para atingir a gente. A gente é que estava no lugar certo onde ia acontecer um fenômeno da natureza se passasse ou se precisasse passar pelaquela experiência dolorosa. Então isso é que é importante. E aí se chega então à questão das balas perdidas. Da ideia de que uma bala atinge, a criatura foi atingida porque tinha que ser. Gente, por favor, a violência nunca se justifica, nunca tinha que ser. Lembra Jesus falando? É necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo venha. Pois é, nós estamos aqui na mesma situação. Não é necessário haver tiroteio. Mas o tiroteio está acontecendo, uma determinada criatura está ali naquela situação, ela está trabalhando, está vivendo a sua vida honestamente e ainda assim é atingida. Ah, foi a lei divina. E a gente tira a responsabilidade de quem deu o tiro? Não. A gente vai responsabilizar quem foi, causador daquela desencarnação, quem disparou, quem fez. Mas a questão é, a pessoa foi atingida. Por quê? E aí tem uma questão interessante, que é a 528, em Kardec vai ver o contrário disso. Porque ele vai tratar das chamadas balas encantadas, ou dessas balas que nunca erram o alvo. E aí, logo na sequência, ele vai perguntar aos amigos espirituais a respeito disso. Será que os espíritos podem dar um peteleco na bala e ela ser desviada? Ou dar um peteleco na bala e fazê-la em direção àquela pessoa que tinha que atingir e de novo transformar o espírito em assassino? A gente já viu que isso não vai acontecer, né? Então, olha a pergunta e a resposta. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra alguém, mas o projétil passa apenas de raspão, sem o atingir. Um espírito benfazejo pode tê-lo desviado? É aquela história, né? Deu um peteleco na bala? Chega pra lá na bala para ela não atingir a gente, porque a gente não tinha que ser atingido? E aí a gente pensa assim, mas gente, o projétil, ele vai seguir o seu curso, é uma lei da física, vai fazer aquele percurso de catenária que a gente está acostumado, né? Sobe, depois vai caindo. Por isso que muita gente é atingido por bala perdida que é de tiro para cima, a gente tem que tomar um cuidado danado com isso. Nessas comemorações aí, esse povo que gosta de ter arma e dar tiro para cima, pode ser responsável pela desencarnação de alguém, porque aquilo vai cair em algum lugar, pode cair em uma pessoa e pode cair com velocidade suficiente para machucar, então atenção. E aí a resposta dos espíritos vem para ajudar a gente a entender. Olha só, se o indivíduo não deve ser alvejado, o espírito benfazejo lhe inspirará a ideia de se desviar, ou então poderá ofuscar o seu inimigo, de maneira a fazê-lo errar a pontaria. Porque o projétil, uma vez lançado, segue a linha que tem que percorrer. Quer dizer, olha só, hoje em dia, raciocinando, fica mais fácil a gente entender. É muito mais simples para os espíritos atuarem sobre a nossa mente e produzirem as nossas ações ou instigarem as nossas ações do que eles influenciarem diretamente a matéria. Então, nessa resposta ali fica claro que não foi a bala que foi desviada. Não foi a bala que foi direcionada para alguém. Foi alguém que foi influenciado por algum espiritual, por um espírito, que seja amigo ou não, a fazer isso. Ou então aquele que atirava foi, de alguma maneira também mexida a mente dele para que ele pudesse apontar errado ou apontar certo. É uma questão. Então é muito importante se a gente parar com essa história. Para com esse trem de ficar, ai, aconteceu, sumiu a chave, ai, furou a telha, foram os espíritos que quebraram a telha. Não, gente. Os espíritos atuam sobre nós. E nós atuamos sobre a matéria muito mais facilmente. Então, se frequentemente a nossa louça se quebra, como dizem os espíritos Allan Kardec, é muito mais por irresponsabilidade nossa, por descuido nosso, do que por um espírito quebrando a nossa louça, uai. Então não sejamos místicos, não sejamos dessas criaturas temerosas. Ai, tem um espírito aqui conspirando contra mim. Os nossos obsessores, se a gente quiser considerar assim, que não são nossos, Os espíritos que são adversários do nosso bem-estar e por isso tentam nos influenciar, vamos colocar dessa forma, são irmãos nossos, mas não são propriedade nossa, porque tem gente que adora ter um obsessor para botar a culpa nele das coisas que faz de errado, Oh, como é bom jogar a culpa nos outros e não ser responsável. Mas a doutrina espírita é doutrina de responsabilidade. Não tem como escapar. E aí, quando a gente vê essa resposta aí, começa a pensar assim, mas uma bala que atingiu alguém, pensando nesse caso em específico, é porque aquela pessoa tinha que ser atingida. Não vamos levar isso ao pé da letra assim, tão assim. Mas nós vemos muito frequentemente se juntarem necessidades expiatórias com situações adversas do mundo material. E aí se casam.
Então é por isso que, por exemplo, criaturas que deveriam perecer num desastre estariam exatamente lá na base do vulcão quando o vulcão entrou em erupção. Estariam à beira-mar quando houve o terremoto e causou o tsunami. Mas o tsunami deixaria de acontecer porque elas não estavam ali? Não, o tsunami não deixaria de acontecer. Os fenômenos não ocorrem para atingir os homens, as pessoas. As pessoas é que são colocadas na situação em que os fenômenos vão acontecer para de alguma forma experimentar o impacto deles. Então deixa de botar a culpa nos espíritos das coisas que acontecem com a gente. Eu espero que você tenha gostado desse curta, que ficou curto mais ou menos. Né? Desse jeito aí, hein, Fernanda? Vamos tentando diminuir, se for do interesse de vocês que a gente diminua. Estou falando até mais rápido para ver se cabe no tempo que a Fernanda sugeriu. Mas gostaria de terminar dizendo isso. Pense, lembre-se, a sugestão dos espíritos podem ser acatadas ou não, a responsabilidade sempre será nossa. Mas eles não vão violar as leis da natureza, não vão violar as leis de Deus para nos atingir. Espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva aí no canal se ainda não é inscrito, pega o link e manda para as pessoas que você conhece se você gostou dessa reflexão. Acione o sininho aí para receber as notificações, deixa o seu like para a gente poder saber se você gostou. Se você não gostou, deixa um dislike, vai lá embaixo e comenta. Diz por que foi uma droga, por que você não gostou desse vídeo. Ou se gostou, diz também porque gostou. Dá um recadinho para nós aí para a gente poder entender e dar mais engajamento também ao nosso trabalho aqui no canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!